alguns não foram, e foi um tempo bem especial para quem não foi um tempo bem especial. Deus falou bastante ao nosso coração, aliança, um tempo bem marcante em nossas vidas. Jovens foram impactados pelo poder do Espírito Santo, jovens que não são cristãos tiveram um encontro e têm sido impactados, e eu quero só agradecer a Deus por tudo que nós temos feito, por tudo que Ele tem feito. Nós não temos feito nada, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero agradecer ao irmão Zezinho por ter levado, junto com a esposa aí, levou lá os negócios, as bagagens, sem cobrar nada, né, irmão? Sem cobrar nada, né? Porque eu não te perguntei quanto que era também, né? Eu não perguntei, agora não pode cobrar, porque eu já falei que você não cobrou, agora não cobra não, hein? Põe na conta dos céus, entendeu? Foi, levou, e isso é uma economia monstro, irmãos, monstro. Levou lá com o caminhão dele, ele trabalha com caminhão, você que vai fazer mudança, é só falar com ele, mas ele cobra, viu, irmão? De graça, foi para a igreja. Irmão, nós somos da mesma igreja, tem como levar? Você cobra, irmão. Eu quero agradecer de coração a esses irmãos, outros irmãos, a Diana que cozinhou, a irmã Fátima, um espetáculo, ajudando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. De Carlos lavando as panelas, que dom, cara. Talento, hein? Bênção de Deus. Deus abençoe a tua vida, De Carli, né? E os demais jovens que foram assim, irrepreensíveis. Top, 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 top. Um tempo muito especial que nós passamos ali. A cada irmão da igreja aí que ajudou com arroz, com feijão, com óleo, com açúcar, olha, vocês investiram em vidas. Nós temos visto que as igrejas contemporâneas, elas têm investido na época de carnaval em conferências. Não tem nada contra não, é bênção. Fazer conferência, trazer pregador, 4 dias na igreja. Mas eu acho que esse tempo de retiro de carnaval, nós fomos criados, nós, que eu digo, eu e Débora, fomos criados em retiro de carnaval. Pastor Rodrigo também, retiro de carnaval. É algo, irmãos, poderoso em nossas vidas, poderoso. É algo que marcou e que marca nossas vidas de forma profunda. Tempo especial. Eu sou fruto de retiro de carnaval. Quando você passa ali 4 dias juntos, falando de Deus, ouvindo de Deus, né, jogando vôlei, não de Deus, mas assim, as coisas, até as discussões transformam o nosso caráter, e isso é importantíssimo. Eu quero agradecer a Deus, que nós tenhamos cada dia mais e mais essa cultura, e que Deus nos preserve dessa forma. Hoje nós, de manhã, tivemos a penúltima aula sobre discipulado. Um conteúdo maravilhoso, um ensinamento top. Você que não fez, infelizmente você perdeu, mas você vai se saborear dessa visão e desse agir de Deus no meio da igreja. E hoje à noite eu quero encerrar a série de mensagens sobre de ser discípulo. A importância que nós devemos entender isso nos nossos corações. Você está nessa terra, o Senhor te chamou, você aceitou Jesus Cristo, e há um desafio no teu coração, queridos. Deus não te chamou para você simplesmente ficar sentado no banco da igreja, de braços cruzados, só ouvindo. Deus nos chamou para sermos discípulos e fazermos a diferença. Deus nos chamou para muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Creia nisso em nome de Jesus. É um engano de Satanás, é um engano que Satanás põe nos nossos corações, quando você entende o seguinte: pastor, eu já fiz demais, deixa para a próxima geração. Pastor, eu já vivi tudo esse negócio aí, deixa para a próxima geração. Isso é um engano que Satanás põe nos nossos corações. Não, você e eu somos a geração da igreja atual. Tenha você 40 anos de igreja, tenha você 30 anos, tenha você 20 anos, tenha você 5 ou você que acabou de chegar. Nós somos a geração na qual Deus chamou para viver nesse tempo. É nesse tempo, é no tempo agora.
Deus nos chamou para presenciar tudo isso. Então, Deus nos chamou para arregaçarmos a manga da nossa camisa e continuarmos fazendo. Talvez aqueles que têm um pouco mais de experiência, transmitir para aqueles que não têm. E aqueles que têm experiência precisam continuar fazendo para continuar sendo exemplo de outros. Até que Jesus venha ou que Ele te leve. E quando Ele nos levar, outras gerações serão abençoadas pelo aquilo que nós ensinamos e continuarão a fazer o reino crescer. Continuarão trabalhando para o reino. Amém, queridos? Então, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Não se canse. Não se canse. Não ache que você já está ultrapassado. Não ache que você não é mais pedra fundamental e especial e usada pelo reino de Deus, para o Senhor e para o reino. É um grande erro isso. Eu e você somos sim peças importantíssimas nessa obra. Claro que eu não sou mais um adolescente e eu não faço mais as coisas de adolescente. Paulo falava isso, né? Agora amadureci, mas eu faço coisas da minha idade, pertinente à minha idade, pertinente ao que eu posso fazer hoje e ao que você pode fazer. É o que eu e você podemos fazer. Então isso é importantíssimo. E isso cria-se discípulos, homens e mulheres, segundo a imagem de Cristo, caráter transformado por Cristo, caráter transformado à semelhança de Cristo. Isso tem que encalacrar em nossas vidas. Já viu criança de rua, como é que é? Meu pé era encalacrado de cor de barro. Irmão, tomava banho, esfregava. Aí teve dias que minha mãe me colocava no tanque para dar banho em mim. Pegava sabão de coco. Quem já tomou banho de sabão de coco aqui? Ah, que isso, irmão? Banho de sabão de coco é top. Eu brincava de boneco de neve. Não é verdade? Na casa da minha mãe tinha um registro de água na frente. Eu tirava o parafusinho de cima do registro. A água subia assim, ó, uns 3 metros, mais alto que a casa. Aí eu entrava ali naquela água gelada, me molhava, saía fora da água, pegava o sabão de coco, passava na cabeça assim, ó. Um sabão de coco ficava fininho depois do meu banho. Aí ia passando, ficava branquinho. Minha mãe me colocou no tanque várias vezes, esfregando meu pé, falava, meu Deus, garoto, que pescoço é esse? Aquela corda preta aqui, ó. Você nunca teve isso? Se você é jovem nunca teve isso, foi Nutella. Foi soltar pipa na frente do ventilador, jogar bola de gude no tapete. Ah, dá licença, irmão. Esfregava aqui o calcanhar e não saía. Bicho de pé. Bicho que dá aquele mapa geográfico, que dá aquela coceirinha, irmão, do inferno. Você fica assim, ó. O que foi, garoto? Ai. E começa a sangrar, mas você não para de coçar de jeito nenhum. O negócio é assim, é melhor que cachaça. Então, queridos, eu nunca tomei cachaça, eu não sei que estou falando besteira. Mas você coça, é enlouquecedor. A palavra do Senhor e o ser discípulo é algo que tem que encalacrar nossos corações, tem que penetrar, tem que ficar. O mundo pode bater contra, tem que ficar. Devemos ter o caráter transformado, tem que ficar. Satanás vai bater contra, o mundo vai bater contra, as pessoas vão bater contra, todo mundo vai falar contra, mas aquilo está tão enraizado, está tão profundo em nossas vidas, que não temos vontade de mudar. É isso, é essa visão que nós queremos transmitir para você. Eu estou apaixonado pela ideia. Eu estou fascinado pela ideia. A igreja precisa ter esse coração. Nós precisamos nos envolver. E aí talvez uma das desculpas em que muitos usam no século atual, no tempo atual, é o seguinte: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não tem como, pastor. Eu sou um homem, eu sou uma mulher muito ocupada.
eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho os meus afazeres, eu tenho banheiro para lavar. Conheço duas irmãs aqui que podem te ajudar. Eu tenho banheiro para lavar, eu tenho coisas para fazer, pastor, eu tenho assim um mundo de coisa. Eu tenho que chegar, fazer janta, cuidar de marido. O marido fala, pastor, eu acordo cedo, eu vou trabalhar, eu chego tarde, não dá tempo. A única coisa que eu consigo fazer é chegar em casa, deitar e dormir. E a mensagem de hoje fala um pouco sobre isso, porque às vezes o eu não tenho tempo é um subterfúgio de esconderijo nas nossas desculpas. É um esconderijo que eu e você achamos para não nos envolvermos, para não assumirmos, para não transformarmos, para não permitirmos que Deus faça a obra dele acontecer em nossas vidas. Para não permitirmos sermos usados como ferramentas poderosas nas mãos desse Deus. Pois bem, há um homem chamado Covey, ele diz o seguinte: o problema básico é que as suas prioridades não se enraizam no fundo de seu coração. Um dos problemas básicos na minha vida e na sua vida, eu tendo Jesus Cristo, o reino, como prioridade, ela não enraiza no meu coração. E tudo que não enraiza, não frutifica. Tudo que não enraiza, ela morre. Tudo que não enraiza, com o tempo, ela passa. Por quê? Não criou raiz. É interessante quando você vê uma encosta de morro, a primeira coisa que eles fazem, eles plantam grama. E depois começam a colocar alguns tipos de capim, de mato, que tem as raízes longas e profundas para poder travar aquela encosta. Ok, ótimo. A vida cristã não é diferente. A palavra, como uma boa semente caída em nossos corações, ela vai cair, vai enraizar, vai expandir em nossos corações, para quando vier tempestade da vida, problemas da vida, acusações da vida, não caia nossas encostas. Quando eu e você não temos isso como prioridade, ela não é enraizada. Quando nós não temos isso como prioridade básica em nossas vidas, ela não consegue enraizar. Por isso que muitos crentes são levados por qualquer vento, por qualquer disse-me-disse, por qualquer assim, ó. Ele, eu estou indo. Eu não acredito. Eu aprendi errado. E aí são levados. Por quê? Porque não têm as suas vidas enraizadas. As suas prioridades não são enraizadas. C.S. Lewis diz o seguinte: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Ponha a primeira coisa em primeiro lugar e você terá a segunda coisa. Ponha a segunda coisa em primeiro lugar e você perde tudo. Qual é a primeira coisa em nossas vidas? O versículo diz: mas buscai a Deus em primeiro lugar. E as segundas coisas vos serão acrescentadas. Bem, a Bíblia diz isso, não é o pastor. A Bíblia nos ensina isso. C.S. Lewis, quando ele fala, coloca a primeira coisa em primeiro lugar, as outras coisas vão acontecer, beleza. Agora, coloca as segundas coisas em primeiro lugar e você perderá ambas das coisas. Você perderá as duas coisas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, queridos, que com a visão de discipulado e de ser discípulo de Cristo Jesus, isso é a primeira coisa que nós devemos fazer. Por quê? Porque ser discípulo é caminhar, ser discípulo é orar, ser discípulo é preocupar-se, ser discípulo é caminhar junto, ser discípulo é amar, ser discípulo é o que a Bíblia diz que nós devemos ser. Ser discípulo é envolver-se, ser discípulo não é olhar para os lados, mas é olhar para Cristo. Bem, se eu entendo que isso está em primeiro lugar, Deus fará as outras coisas acontecerem.
Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muitas outras coisas para acontecer na minha vida, mas eu não posso negociar a primeira coisa, de jeito nenhum. O problema da igreja é que primeiro, antes dele olhar para Cristo, ele olha para quem? Para si próprio. Antes dele olhar para Cristo, ele olha para si. Antes dele olhar para o Senhor, ele olha para as suas próprias necessidades. E aí ele vai pensar, segundo as suas necessidades, o que Cristo pode fazer por ele. Olha que coisa, irmãos. A Bíblia fala que primeiro tem que olhar para Cristo. Mas um homem sabedor de tudo, ele olha primeiro para ele. E olhando para si mesmo, ele vê um Cristo pronto a abençoá-lo. A visão é outra. Primeiro eu olho para Cristo. E Cristo, olhando para mim, vê a necessidade na qual eu estou passando. E por ver a minha necessidade, como um pai amoroso, misericordioso, Ele está sempre pronto a nos abençoar. Ele está sempre pronto a derramar do seu poder. Ele está sempre pronto a seu socorro bem presente, na hora das nossas angústias, na hora das nossas tribulações. Há um texto que diz bem sobre esse caso. Livro de Lucas, capítulo 10. Se você tiver a tua Bíblia, o celular, abre lá. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Olha o que diz aqui, ó. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Dize que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A história é linda. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, tanto na visão de Marta como na visão de Maria. Mas a história você conhece, tem 3 integrantes centrais. Um é Jesus Cristo. Jesus Cristo, integrante central. Depois a Bíblia fala 2 irmãs, Marta e Maria. A Bíblia fala que Marta era aquela mulher que fazia as coisas. Viu que Jesus estava vindo, foi lá, recepcionou Jesus, trouxe Jesus para casa. Jesus foi lá, começou a falar. Enquanto Jesus estava falando, ela correu para fazer o cafezinho, para fazer o pãozinho, para deixar tudo pronto, para preparar um momento do cafezinho da tarde. Quando chega a visita, ela correu, foi lá, limpou o banheiro, passou um pano rapidinho, jogou o lixo fora, trocou a toalha, deixou tudo em ordem, passou um paninho no vaso porque estava sujo, tudo em ordem. E de repente essa mulher se cansou e chegou para Jesus: Jesus, eu estou cansada. Olha lá Maria, folgada, sentada nos seus pés, só ouvindo a palavra. E eu estou aqui só trabalhando. Agora, se o Senhor falar para ela me ajudar, ela vai e me ajuda. Tipo, se eu falar, ela não vai fazer. Mas se o Senhor disser, ela vem e me ajuda. Que Jesus fala para ela: Marta, Marta, você não está entendendo. Maria escolheu a melhor parte. A Maria escolheu o mais importante. Ela parou para ouvir a palavra do Senhor. Bem, esse texto tem algumas coisas importantes que eu e você precisamos nos atentar. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Marta recebeu Jesus na sua casa. Bem, isso é lindo. Você abrir a porta da sua casa para receber o Senhor é o mesmo papel em que Zaqueu fez. Lembra de Zaqueu? Hoje mesmo estarei com você. Hoje eu vou jantar lá na sua casa. Foi lá e abriu a casa. Beleza, foi lá, abriu, recebeu, abriu a porta, receber o ensino, receber a pessoa de Jesus Cristo, deixar com que Ele entre na sua casa, top, 10. Marta acertou nisso, fez o que tinha que fazer,
fez o que eu e você devemos fazer também em nossas casas. Às vezes nós negligenciamos o agir de Deus dentro de nossas casas. E é importante que você e eu possamos entender isso. Trazendo para os nossos dias, bem, você precisa orar na sua casa. Parece que eu estou falando ensinamentos básicos de escola dominical. Mas são coisas que às vezes passam entre os dedos, na correria do dia a dia, não é verdade? Coisas que passam e que a gente se esquece. Coisas tipo, eu tenho uma sogra que tem 7 filhos, não sei quantos genros, uma cabeçada de netos. Uma está aqui. Vai embora amanhã, né? Eu pedindo cesta básica aí, quem puder me ajudar, a Raíssa em casa não é fácil, irmão. Isso, bebê, quebra o banco. Pois bem, uma coisa é inconfundível na vida da minha sogra. E isso, sabe aquele negócio, ensina a criança o caminho que deve andar? E eu vou falar isso, e a Raíssa está aqui, e ela já viu isso dezenas de vezes. Quantas vezes nós chegamos na casa dela, ela tem 86 anos, 86 anos de idade, e ela já não enxerga mais ler a Bíblia, livro. Então agora ela tem um iPad, ela põe a letra desse tamanho, e ela começa a ler a Bíblia. E quando ela termina de ler a Bíblia, ela vai orar. Quantas vezes nós chegamos lá, ela está sentada na sala, no sofazinho dela, na poltroninha dela, lendo a Bíblia. E acabou de ler, ela está... O que ela está fazendo? Orando. Um papel de uma senhora que convida esse Deus para estar na casa dela. Papel de uma mulher de 86 anos. Talvez você pudesse desconsiderar. 86 anos. Para que vai ler a Bíblia? Já leu a Bíblia centenas de vezes. Para que vai orar? Deus conhece o coração dessa mulher. Nem mais pecado passa na cabeça dela. Mas você entende, você não ora para poder te proteger do pecado, irmão. Você ora para se aproximar de Deus. Você ora para ser imagem e semelhança de Deus. Você ora para que quando eu olho para você, eu me confunda, eu veja Deus na sua vida. Você não ora, Deus me livre do pecado, pecado, Deus me livre do pecado, me livre do pecado, Senhor, pecado, pecado, me livre do pecado, 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 não pecado, pecado, vai para lá, pecado. Não. Senhor, eu quero ser a sua imagem. Senhor, eu quero viver como o Senhor viveu. Senhor, eu quero ser discípulo do Senhor nessa terra. E quanto mais eu me aproximo de Deus, eu já falei isso aqui dezenas de vezes, mais eu me afasto das ciladas e das mãos sujas de Satanás sobre a minha vida. A igreja precisa entender isso. E ela ora pelos seus filhos, ora pelos seus netos, ora pelo genro querido dela. Ela está vendo. Ora pelo genro querido. Ela ora, ela abençoa. Nós precisamos aprender a fazer isso. Cenas marcantes na minha vida é quando os meus pais estavam orando por mim. Eu hoje, prestes a completar 50 anos, aleluia, Deus seja louvado na minha vida. A minha mãe manda mensagem para mim e fala: meu filho, hoje eu acordei e orei por você, orei pela minha neguinha, orei pelo meu neto peludo, orei pelo meu neto médico. Peludo é o Robson, eu ia falar que é o Isaac, também é peludo. Orei pela minha neta linda e cheirosa. Orei por vocês hoje de manhã. Isso faz toda a diferença na família. Faz toda a diferença. Você pai, você mãe, quando convida a presença do Senhor Jesus Cristo para estar na sua casa. Você acorda tão afobado, você acorda tanto na correria, tão atrasado, porque você quer dormir até o último segundo, que não tem tempo de passar na cama dos seus filhos e colocar a mão na cabeça dele e falar: Deus, abençoe o meu filho hoje na escola, que as palavras, as setas malignas não venham sobre a vida do meu filho e da minha filha. Você, marido, não consegue, quando levantar, olhar para a vida da sua esposa e falar: Deus abençoe essa mulher o dia dela hoje. Que ela me ligue menos. Que abençoe a vida dela. Guarde ela. E vice-versa. Ao contrário disso, o que você e eu fazemos? Vambora.
vambora, cara, levanta aí, tá na hora de você trabalhar, vagabundo, vai, show, graças a Deus foi trabalhar, agora só à noite. Não é isso que você vê na Bíblia, não é isso, não é assim que a Bíblia nos ensina a sermos família. Segunda coisa que eu aprendo, Marta, o versículo diz, Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. É interessante que isso aqui, no meu coração, é uma briga forte. É uma briga forte. Por quê? Não basta você só trabalhar e não ter. Também não basta você ter e não trabalhar. E eu explico isso usando a vida do André e da Diana. Posso? Você nem sabe o que eu vou falar? Usando a vida do André e da Diana. Um dia nós estávamos aqui passagem de ano, e não era a primeira vez. Toda passagem de ano, a Diana se colocava à disposição de fazer o jantar. Queridos, jantar não é fácil. Você sabe disso aí, você mulher. Eu faço almoço para 3, eu já fico mal-humoradíssimo. Fazer jantar para pessoa de boca de fome. Meia-noite, passagem de ano, o cara olha assim para o pastor, meia-noite está olhando assim, ó. O pastor está parecendo um pernil. Não é verdade? Vai dando aquela fome meia-noite. E a Diana sempre se colocando para poder fazer o jantar. Um dia, pastor Oscar, lá da Colômbia estava aqui. E eu vi vendo André e Diana entrando, saindo, e a gente sentado comendo. Entrando, saindo, servindo, colocando bebida, colocando comida, reabastecendo. E ele observou isso. Levantou, foi lá para trás com eles, com a Débora, e eu não fui, não me chamou. Xarope. E aí chamou eles, porque eu não presenciei nesse momento histórico, irmão. Eu estou falando do que eu ouvi. Falou assim, eu estou vendo que vocês estão trabalhando. Faz um pedido aí. Deus está vendo o coração de vocês hoje. Qual era o maior pedido, o maior desejo desse casal naquela época? Eu preciso ter um filho. Nós precisamos de uma herdeira, de um herdeiro. Pois bem, pastor cheio de Deus falou assim, daqui a 9 meses você vai estar com esse neném no colo. Ele não falou, quem falou? Não entendi. Sinais de Libra? Eles não falaram que era isso. Ele falou que era isso. Está vendo? Eu não estava lá. Pois bem, 9 meses depois, prematuramente, no dia em que foi profetizado, Alice pequenininha, do tamanho dessa garrafa. Quando a gente foi visitar, eu olhei assim, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Vai viver, mas vai ser uma luta. Durante quantos meses? 3 meses. 3 meses? 90 dias. André e Diana indo todo dia ver Alice no hospital. Todo dia, prematura, pequenininha. Falava, Jesus, tem misericórdia. E as pessoas falam assim, olha, tem que orar muito, porque pode ter várias intercorrências. Essa criança pode ter vários problemas, pode ter várias situações. Tem que orar. E não podia pegar no colo, porque era prematura. Mas no dia da passagem de ano, no dia profetizado, a médica chegou e falou assim, tem um presente para vocês. Pega a sua filha no colo. Ah, irmão. André e Diana pegaram Alice no colo. No dia que foi falado, vai acontecer. Sabe o que é isso? Fruto do servir. Mas não é só o fato de servir, é o fato também de buscar. Porque não adianta ter e não fazer, mas não adianta fazer e não ter. O problema de Marta é que ela só fazia, mas ela não parava para poder ouvir, para poder aprender. Mas não adianta você só aprender, tivemos aqui a aula, aprendeu, legal, e agora? Não vou fazer. Não. Depois que eu aprendi, eu tenho que fazer, colocar em prática. E Deus se agrada de quem faz.
Semanalmente, eu nunca pedi, semanalmente, André e Diana vêm aqui na igreja. Você repara que está sempre limpinho? Não é eu e Débora que vem limpar. Semanalmente. Às vezes eu falo assim para o André, vou lá na igreja, limpar a igreja lá. Não precisa. A Diana já foi lá ontem e já lavou a igreja. Talvez vocês já foram convidados por ela, igual no final dessa semana, a Fátima estava aqui com as meninas. Sabe o que Deus tem feito? André fez um teste numa empresa, para trabalhar numa empresa, numa área que ele nunca, que não era a área específica dele. O cara falou assim, cara, eu vou te contratar. Talvez esse cara não saiba nem por que contratou o André, porque talvez tenha outros caras que trabalham naquela máquina e são muito mais especialistas naquela área. Mas olhou para o André e falou, cara, você tem braço, você é fortão, bonitão, grandão. Cara, eu vou te contratar. O cara viu uma beleza no André que nem o André sabia que tinha. Não, estou falando de Deus, não estou falando de beleza física, não. Ó, vocês estão maldando, tá vendo? O cara olhou e falou assim, eu vou te contratar, cara. Contratou sem ele ser o especialista daquela área, daquela função. Ah, irmão, a única coisa que eu entendo é porque Deus sabe a necessidade em que se passa na vida da pessoa. Faz sem pedir. Não ganha nada por isso. A única coisa que ganha é que de vez em quando, uma vez por semana, eu vou na casa dele jantar de graça. Você queria ganhar isso? Eu vou lá na tua casa uma vez por semana jantar de graça. Estou indo. E você se vira nos 30. Marta nos ensina isso. Não adianta, querido, você ser uma pessoa que faz, mas não tem. Sabe o que eu aprendo mais também? Marta diz assim, Senhor, não te importa, diz ele, que Maria veio me ajudar? O senhor não está se importando comigo? Não importa se eu ir lá falar com Maria para ela vir aqui me ajudar. Sabe o que Cristo criou e pode criar no coração de Marta? Pode trazer no coração dela frustração e amargura. Só eu faço. Poxa, ela podia vir aqui, afinal de contas ela está querendo se aparecer, sentada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Só eu faço, só eu ponho a mão, só eu remo, só eu oro, eu vou em todos os cultos, só eu. Folgado aquele lá, ó, não vem, está lá em cima cantando, não vem, está fazendo tal coisa, é só eu. Mas sabe o que Jesus fala para Marta sobre Maria? Que Maria ficou sentada, ouvindo a palavra do Senhor, reconheceu a autoridade e a sabedoria e a soberania de Jesus Cristo. Ela para ouvir o Senhor, para ouvir da palavra, e essa palavra entra no seu coração, uma forma viva e ativa. Ela rompe com a cultura daquele momento, daquele lugar que a mulher tem que ir lá fazer de forma pacífica. Vai lá, senta e ouve. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, e que temos desafiado nossos corações para viver uma igreja de discipulado, uma igreja de discípulos, precisamos sim nos assentarmos e aprendermos da palavra de Deus. Temos alicerces profundos, irmãos. Temos raízes profundas. Mas não isso, só isso não basta. O que basta também é quando nós arregaçamos a manga e falamos, eu vou trabalhar. Há pessoas gritando e pedindo socorro. Há pessoas necessitadas, e não só lá fora, mas aqui dentro, de abraços, necessitadas de um momento de atenção, necessitadas de oração, necessitadas. A igreja de hoje precisa sim de Marias, e que pare e ouça a palavra do Senhor, mas a igreja também precisa de Martas, mulheres discipuladas e discipuladoras de Cristo Jesus, para continuar caminhando e levando o reino e fazendo com que o reino possa ser estabelecido de forma reta, coerente e constante. Não algo superficial que de qualquer jeito se vai.
Nós estávamos vindo para cá e comentando sobre batismo. Nós já perdemos pessoas dessa igreja que queriam se batizar. Eu falava assim, gente, você não pode se batizar, fião. Fica firme aí, segura um pouquinho aí, cresce mais um pouquinho, mergulha mais um pouco, enraiza mais um pouco, aprende mais um mais, aprende um pouco mais. Não, eu vou sair dessa igreja porque eu vou me batizar. Saiu. E foi se batizar. 15 dias depois, estava longe da igreja. A única coisa que eu entendo é um pecador molhado. Não é um crente redimido. Não é uma pessoa arrependida. Não é uma pessoa transformada. É um pecador molhado que entrou na água do batismo só para poder mostrar que talvez ele tenha um passaporte celestial. Que talvez ele tenha um passaporte com Deus, porque eu sou batizado. O batismo não te salva. O que te salva é quando nós confessamos e vivemos uma vida cristã continuamente com Deus. O que nos salva é afastarmos do mal, nos afastarmos da vereda do pecado e andarmos na vereda da justiça. O que nos salva é nós nos assentarmos e nos sermos alimentados por Deus, mas não só alimentados, mas começarmos a vivermos e a apresentarmos desse amor de Cristo em nossas vidas. Quando nós entendemos isso, vivemos de forma diferente. Quando nós vivemos isso, tudo se transforma. E para poder encerrar, tenha a prioridade enraizada em sua mente e em seu coração. Você precisa ter a sua prioridade enraizada na sua mente e no seu coração. Sabe por que você nunca achou que a palavra é importante? Porque nunca foi enraizado. Sabe por que você acha que a oração não é importante? Porque ela nunca foi enraizada. Crentes vencem porque oram. Crentes vencem batalhas porque leem a Bíblia. Não é porque vão em culto pentecostais. Não é porque vão em cultos tradicionais. Não é porque fazem campanhas. Vencem porque oram e leem. Você está entendendo isso, queridos? Você vence porque ora e lê. Então, enraize a tua prioridade. Tenha coragem de dizer não ao que não é prioridade em sua vida. Às vezes nós trocamos o que é importante pelo urgente. E nem sempre o urgente é tão urgente assim. Mas o importante não pode ser adiado. E palavra é importante. Então, querido, tenha coragem de dizer não. Não, eu não posso. Não, eu tenho um compromisso com Deus. Não, eu fiz uma aliança com Deus. Não, eu tenho uma prioridade estabelecida no meu coração. Saber dizer não mostra-nos maturidade e sinais de crescimento. Saber dizer não mostra-nos que estamos amadurecendo e que sabemos olhar para nós mesmos e falar: não, Alexandre, você não vai fazer isso. Não, você vai fazer isso, porque nisso está o amor de Deus. Para não se perder, pare e pense: o que eu estou fazendo com as minhas primeiras coisas? Para que você não se perca, pare e pense: o que você está fazendo com as suas primeiras coisas? Lembra? Vai buscar Deus em primeiro lugar. O que você está fazendo com as suas primeiras coisas? O que nós estamos fazendo com as nossas primeiras coisas? Às vezes estamos mercadejando elas com programações. Às vezes estamos mercadejando elas com as nossas agendas cheias. Não tenho tempo. A minha vida foi tão corrida. E acha bonito falar isso, porque dá uma sensação de homem bem-sucedido,
de mulher bem-sucedida, ocupada. A minha agenda está lotada. Né? É porque a visão de sucesso ainda está enraizada naquilo em que o mundo prega para nós. O que eu e você estamos fazendo com a nossa primeira coisa? Aonde estamos colocando a nossa primeira coisa? Lembre-se de C.S. Lewis. Faça a primeira coisa e as outras coisas acontecerão. Coloque a segunda coisa como primeira e não acontecerá mais nada na sua vida. Nessa noite eu gostaria que você reorganizasse a sua vida cristã. Reorganizasse as suas prioridades. Reorganizasse o chamado do Senhor pela sua vida. Reorganizasse a sua mente, a sua visão e o seu coração. Reorganizasse. Eu tenho uma gaveta só de meias. Só de meias. E eu, sinceramente, quando eu vou buscar as meias, eu busco as mais largas e as mais confortáveis. Às vezes, as mais largas estão em par com a que não é tão confortável assim. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui uma desbeiçada, sabe aquela, como minha mãe diz, chechelenta, e viro a gaveta para buscar outra confortável. E ponho no pé. A minha gaveta fica um horror. A Débora vai lá, lava as meias, e ela coloca par com par. Tudo de novo. Dobra as meias e coloca as meias lá bonitinho na minha gaveta. Quando eu vou usar as cuecas, sabe qual que eu gosto? Se com a meia eu gosto assim, imagina. É porque a Duzane, a Big Arc, me deu umas da hora, irmão. Mas eu pegava, comprava nova, sentava no vaso e fazia assim, ó. Você não faz isso? Você não faz isso, André? Faz. Porque o gordinho detesta que aperte aqui, ó. Ó, e você fica, meu Deus. Aí a Débora foi lá, jogou todas as rasgadas. Eu tinha uma rasgada que eu fiquei bravo com ela, irmão. Falei, cadê a minha rasgada? Tinha um buraco embaixo desse tamanho. Foi pro lixo. Colocou lá tudo bonitinha, novinha, da Big Arc assim, ó, tudo dobradinha. E eu vou lá, sempre quando eu vou usar, adivinha o que eu faço? Eu pego a de cima e uso. Amanhã eu vou lá e pego a de cima. Aí a Débora lava, põe essas que eu usei em cima. Eu uso sempre as mesmas. Vira e mexe, ela pega e fala assim, meu Deus, ela põe as lavadas embaixo para fazer uma reciclagem. Mas eu preciso reorganizar. Às vezes meu guarda-roupa, às vezes minhas meias, às vezes... Estou falando de coisas básicas, irmãos. As minhas roupas, as minhas cuecas, as minhas coisas, os meus sapatos. Na vida cristã não é diferente. Nós pegamos péssimos hábitos. Hábitos que não nos edificam. Hábitos que não nos levam para o céu. Hábitos que não somam em nossas vidas. Porque você está sempre acostumado a ler o mesmo versículo todos os dias. Melhor, você está acostumado a nem abrir a Bíblia. Você pega aquele versículozinho pronto que chega no seu celular, você lê e fala, meu Deus, falou comigo hoje, vou mandar para todo mundo. Aí eu recebo aquela mensagem chata que você manda para mim todo dia. Deus é amor. Nossa, eu sei disso. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça o quê? Você sente, abre a sua Bíblia e leia coisas novas que Ele quer falar contigo. É legal o versículo que chega. É legal a meditação diária, é legal a meditação diária. É legal, mas Deus quer. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale em secreto comigo.
É preciso reorganizar a nossa vida cristã. As suas orações já deixaram de ser orações, viraram rezas, Bruno. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, abençoa meu dia, abençoa todo mundo, abençoa o nome de Jesus, amém. Pá! 10 anos depois, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa todo mundo, no nome de Jesus, amém. Ô, irmão, peraí, você não sabe nem o que você está falando. Você não sabe nem o que se passa no seu coração. Não muda nada, é a mesma coisa sempre. Você não é capaz de pensar 30 segundos em algo real, natural, de vivência, momento, para que fale com Deus. Vamos reorganizar, vamos mudar esse negócio. Vamos colocar a nossa vida em prática, assim como Marta colocou, mas vamos nos assentar aos pés do Senhor, como Maria se assentou, e aprender. Deus, eu quero aprender mais de Ti. Quando eu sou sabedor dessas coisas, eu me aproximo mais de Deus. Quando eu me aproximo mais de Deus, essa mesa tem um símbolo na minha vida diferente. Ela deixa de ser somente um cálice e um pãozinho, e que uma vez por mês eu como, para se tornar de fato o sangue e o corpo de Cristo. Para se tornar de fato um momento marcante na vida do cristianismo. Para se tornar de fato algo que eu não posso esquecer. Isso tem que ser feito em memória do Senhor Jesus Cristo, aquele que continuamente eu oro, aquele em que eu tenho uma aliança, aquele que eu ponho em primeiro lugar na minha vida, aquele que eu ponho na primeira coisa e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Nessa noite, queridos, eu gostaria que você colocasse o seu coração em ordem. Que você colocasse as suas prioridades em ordem, daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos? Deus eterno, o Senhor pede a nós entrega. O Senhor pede a nós vida no altar. O Senhor pede de nós que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas nós precisamos entender e crer que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, a palavra diz que as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas quando invertemos a ordem das coisas, a única coisa que vem sobre nós é caos. Porque as coisas não acontecem, a paz não vem, o caos se instala e nos dá o desejo de parar, nos dá o desejo de sair, nos dá o desejo de fugir da Tua presença. Mas quando nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares, em primeiro lugar o reino, o Senhor Deus, a segunda coisa, ela vem. Porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe do que se passa em nossas vidas, o Senhor sabe das nossas frustrações, dos nossos medos, o Senhor sabe das nossas necessidades reais. E o Senhor começa a derramar cada uma delas sobre nós. Pai, que nós como igreja possamos entender isso. Que nós como igreja possamos entender que devemos realinhar, reorganizar o nosso coração. Reorganizar a nossa vida. Colocar a casa em ordem. As nossas prioridades. Aquilo que de fato muda, aquilo que de fato vai impactar, aquilo que de fato abre a nossa mente, nos conduz, que nos dá satisfação e alegria, não momentânea, mas prazer contínuo. É andar com o Senhor, é ouvir o Senhor, é ser filho.
Que nós tenhamos esses corações. O Senhor tem nos chamado para ser discípulo. O Senhor tem nos chamado para fazermos a diferença. O Senhor tem nos chamado para impactar essa geração. Ó Deus, e que essa igreja, através de nós, possa entender essa importância e viver isso de forma poderosa. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.